Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então finalizar a correção do caderno, do sétimo caderno? Então, vai ser bem mais tranquilo a partir de agora. É, só teremos agora, depois desse caderno, o oitavo caderno. Espero que a gente possa finalizar da melhor forma possível, todo mundo possa entregar os cadernos, tá? Mesmo se tiver com o caderno atrasado, vá na escola, procure o professor que eu vou ajudar. Não deixe, né, de buscar os cadernos, porque pode prejudicar, tá? Avise seu pai, sua mãe, o dia direitinho. Se você tiver celular, peça para colocar seu nome lá no grupo do WhatsApp, porque vocês já são mais responsáveis, já são do quinto ano, estão indo para o sexto, já tem uma autonomia para mexer no celular e saber questão de prazo, horário, tudinho certinho. Às vezes fica muito complicado para os seus pais, né? Então, o que acontece, pessoal? Nessa questão 12, ele vai pedir para que você faça uma sugestão, não é uma obrigação, tá? Para aqueles que quiserem fazer um cofrinho com garrafa PET, tudo bem? Então, é interessante você ter um cofre, às vezes você quer economizar para o final do ano, quer comprar alguma coisa, um brinquedinho, quer comprar um material escolar mais, né? Às vezes mais enfeitado, às vezes utilizar em sala de aula, e aí você às vezes não tem onde guardar. E aqui fica bem bonitinho, né? Essa sugestão. Então, o material básico que eles colocaram aqui, né? É garrafa plástica, é papel colorido, tampa de garrafa, fita dupla face, cola, mola e estilete. Então, se você quiser fazer todo bonitinho, um porquinho, né? No caso, como cofre, você vai ter que seguir esses passos. Tudo bem? E, deixa eu ver, é um trabalho de artes, né? Pra falar a verdade. Eu lembro quando era da idade de vocês, eu colocava uma caixa de papelão e metia durex lá, né? Pra ficar mais protegida, né? Então, aqui, eu vou falar pra vocês, aqui tem alguns passos como fazer, né? Eu vou sugerir para vocês o que? Quem tiver mais interesse em fazer, depois pode até mandar uma foto para mim no meu WhatsApp, que vocês sigam um tutorial no YouTube, que eu acho mais fácil vocês visualizarem o passo a passo e ir fazendo, tudo bem? É só colocar, eu já até utilizei aqui, fiz a pesquisa e coloquei cofrinho, garrafa PET, porquinho. E aqui, né, eu já entrei num vídeo, mostra várias sugestões, né, aula de hoje, reciclagem com garrafa PET. Eu não vou passar o vídeo, tá, gente? Porque senão vai ficar muito longo. Aqui eles colocam muito mais material, mas o material básico tá lá no exercício, tá bom? Material básico. E aqui ele faz o passo a passo, onde você pode ver, né? Não tem só esse vídeo, tá? São vários vídeos, porque é um vídeo bem assim, fácil, né, de se achar, né? E tem de outros animais também que se você quiser fazer, tá bom? Então vai ficar aqui, né, a dica, entra no, no YouTube e coloque, tudo bem? Faça essa pesquisa. Então vamos lá partir para o número 3, né? Questão 13. Essa questão é interessante porque o que acontece? Nós, professores, a gente manda, eles pedem para a gente mandar um banco de questões. Até agora a gente não vai ter que mais mandar, né? Mandar para eles. Mas até o caderno 7, o sétimo caderno, a gente mandou algumas questões. Eu não lembro se no oitavo também a gente mandou. Eu mandei tanta questão, né? Então a gente perde até o controle. E eles escolhem algumas questões. E essa questão foi que eu fiz, né? Eu retirei esse texto aqui de um site chamado Plenarinho, né? Foi que fala sobre pandemias e meio ambiente, tá bem aqui embaixo, a fonte. Vamos lá, canetinha, né? A canetinha adaptada que eu fiz. Então, o que acontece? E retirei o texto, não retirei o texto todo, retirei tipo um fragmento do texto para fazer essa questão. E eu agora, né, essa questão está, né, centenas de crianças, né, que nem como vocês do quinto ano de outras escolas também estão respondendo. Eu achei bem legal isso. Valoriza um pouco o nosso trabalho. Vamos lá? Ó, pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que o coronavírus age de forma mais agressiva em pacientes que vivem em cidades com pior qualidade do ar, devido ao longo período de exposição dessas pessoas aos poluentes emitidos por veículos em indústrias. No Brasil, uma preocupação mais a mais são as queimadas. No caso específico de doenças respiratórias, como a Covid-19,
As queimadas potencializam muitos efeitos da doença, porque um dos principais efeitos negativos da fumaça que sai dos incêndios é provocar doenças respiratórias, insuficiência pulmonar, afirma Tasso Azevedo. Vale lembrar que a poluição não precisa da pandemia para ser letal. Ela já mata mais de 7 milhões de pessoas por ano, incluindo 600 mil crianças, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que a gente já viu, né? No outro vídeo. Tasso também comenta a relação entre a qualidade do meio ambiente em que a gente vive e a possibilidade de dispersão de doenças. Por exemplo, quando há um problema de saneamento, tem uma enchente e surgem doenças como leptospirose transmitida por ratos, que podem se espalhar. Ou, como agora, que tem condições sanitárias piores, não tem acesso à água limpa, tem muito mais dificuldade de se proteger contra a expansão do coronavírus, né? Aquelas pessoas que não têm saneamento básico perto de suas casas, que têm contato com ratos, né? Baratas, entre outros, né? Seres que prejudicam o nosso doença e nos traz mais doenças. Então, se a gente fica com essas doenças, quando a gente pega, né? Fica com o coronavírus, né? Covid, aí essas doenças são potencializadas, né? Fica muito difícil de sobreviver. Então, quem sofre mais são as cidades são as cidades mais carentes. E as pessoas, às vezes, né, que tem uma cidade muito que polui, né, muito poluída, não só pela fumaça, pelos ares, né, porque a poluição ela vem de várias formas. São mais vulneráveis ao coronavírus. E a gente viu que mesmo antes do coronavírus, mais, né, aqui no número bem expressivo, mais 7 milhões de pessoas, né, morrem todos os anos devido ao ar, né, poluído. Então, por que o coronavírus? Vamos às questões. Por que o coronavírus age de forma mais agressiva em pacientes que vivem em cidades poluídas, né? Coloquei essa questão para que você possa ler o texto e retirar, tá, do texto, que é fazer uma interpretação do texto. Lá no primeiro parágrafo que você já pode observar, olha lá, porque vamos repetir a pergunta. Por que o coronavírus age de forma mais agressiva em pacientes que vivem em cidades poluídas? Então vamos lá. Ó, pesquisadores da universidade, como eu tinha lido antes com vocês, de Harvard, descobriram que o coronavírus age de forma mais agressiva em pacientes que vivem em cidades com pior qualidade de ar. Aí vamos lá agora já na resposta, olha lá. Devido ao longo período de exposição dessas pessoas aos poluentes emitidos por veículos e indústrias. Então, o que acontece? É devido ao longo período de exposição dessas pessoas aos poluentes, né? O que sai nas indústrias, o ar poluído que sai nas indústrias e nos veículos. Tudo bem? Então você vai colocar, devido ao longo período de exposição dessas pessoas aos poluentes emitidos por veículos e indústrias. Eu vou até circular aqui para você, né? Lembrando, quando você for colocar devido, aqui está em minúsculo, letra minúscula, né? Você vai colocar em letra maiúscula, tudo bem? Facinho, né, gente? Vamos seguir? B. Segundo o texto, a poluição mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. Decompõe esse número no quadro valor abaixo. Nós temos o quadro valor que tem o quê? Começa pelas unidades, né? Depois dezenas, deixa eu colocar. Centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar e unidade de milhão. Eu coloquei esse quadro certinho para vocês preencherem, porque vocês têm que perceber o quê? Aqui ele fala para você, né, que são mais de 7 milhões de pessoas, só que você vai utilizar o número 7 milhões para preencher esse quadro valor onde você vai colocar, né, em cada ordem, cada número em cada ordem, tudo bem? Quem eu tenho observado, tá, gente? Antes de fazer esse
responder essa questão, que muitos alunos, às vezes, eu vou falar assim, coloque número 20 nesse quadro valor. Aí tem lá o número 20, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, número 20. Aqui a gente sabe, e se a gente fizer essa divisão, a gente sabe que é o quê? Que é a unidade que é dezena, não é? E lá no quadro valor, a unidade fica onde? Fica lá na direita, olha lá. Tem que colocar no zero aqui e o 2 na dezena, dessa forma, né? Só que eu estou recebendo muita atividade dessa forma aqui, tá bom? Deixa eu só tirar aqui. Né? Aí temos o número 20. Aí a pessoa coloca aqui, ó. Faz isso aqui. Faz o 20. Só que ele coloca na centena de milhar e na unidade de milhão. Tá completamente errado, gente. Muito errado, né? Milhões de vezes errado, né? No caso. Então, por quê? Porque aqui a gente vai fazer a divisão que é unidade. Aqui é dezena. A primeira coisa que você faz, você pega o número e coloque, né? E faça a classificação depois preenche o quadro. Vamos pegar o número 7 milhões? Ó, 7, 0, 0, 0, né? Pontinho, 0, 0, 0. 7 milhões. Vamos fazer a classificação deles, no caso, separar por ordens. A gente separa cada número. Quando a gente vai separar por ordens, a gente coloca os números isolados, né? Então, unidade, depois dezena, centena. E a gente tem que saber essas ordens de casa em casa, né? Começando por unidades e da direita para a esquerda, tá? Unidade, dezena, centena e depois vamos lá, né? Vamos lá, unidade de milhar, que vou colocar uma abreviação aqui para ficou bem apertado. Unidade de milhar, dezena de milhar, o DM, né? Centena de milhar, CM e depois a unidade de milhão, que é U. Aí você pode colocar para não ficar, né? E que nem aquele lá, você coloca o Mi, tá? O e o Mi de milhão, tudo bem? Então, o que acontece? Você viu que esse número vai até as unidades até a unidade de milhão. Então, depois, né, você vai fazer o quê? Vai preencher aqui o quadro. Aqui não tem como errar. Aqui não tem como errar. Você tem que saber o quê? Que o número 7 milhões tem 6 zeros. Então, você vai colocar, né? 0, 2, 3, pontinho, né? 4, 5, 6, pontinho aqui e o 7. Então, preenchemos o número 7 milhões no quadro valor. Tudo bem? Fácil, né? Então, vamos seguir? Qual o nome da doença que é transmitida por ratos e como ela é causada? São duas perguntas em uma. Primeiramente, qual o nome da doença? Né? Aqui, a gente, no caso, tá, gente? Ela tá vamos lá, quantos parágrafos tem o texto? Nós temos 1, 2, 3, 4 parágrafos, que é esse espaço que tem antes de começar, né, um parágrafo. Então, essa resposta você vai encontrar no quarto, no último, tá? No último parágrafo. Ó, Tasso também comenta a relação entre a qualidade, né, do ambiente em que a gente vive e a possibilidade de dispersão de doenças. Por exemplo, quando há um problema de saneamento, tem uma enchente e surge doenças como leptospirose, olha lá o nome da doença, que é transmitida por ratos, né? E como ela é causada, né? No caso, ele fala o quê? Ele fala até no próprio parágrafo como ela é causada, né? Então, vamos lá. Por exemplo, quando há um problema de saneamento, tem uma enchente e surge doenças. Então, quando tem o quê? Deixa eu colocar aqui. Ela surge, aí você coloca aqui, quando há problemas de saneamento. Tem uma enchente e surge, né? Ou quando tem, né, enchentes. Tudo bem? Problemas de saneamento. Quando tem problemas de saneamento, ela surge. O que são saneamentos, pessoal? Saneamentos, né? Saneamento é saneamento básico. É quando, sabe quando o rapaz lá o pessoal da limpeza passa com o caminhão fazendo a coleta? Isso é saneamento básico, né? A gente faz o que? Coloca num saco de lixo, coloca ali na frente de casa e o rapaz, né? Os trabalhadores da coleta, né? Faz uma coleta dos lixos, eles pegam esse lixo para levar em um outro local. Isso é saneamento básico. Tem várias cidades
do nosso país, do mundo, que não tem isso, que eles jogam em terrão, jogam no terrão, né? Joga no ali perto de casa. E com certeza, quando ao você sair de casa, você pode observar. Sempre tem uma pessoa que, né? Eles utilizam um espaço meio vazio e colocam esses lixos. E o que acontece com tanto lixo? Surge o quê? Doenças, ratos, baratas. E quando chove é pior ainda, porque a água vai, né, se direcionando esses bichos para as nossas casas. Então, qual é o nome da doença transmitida por ratos? Como é, você vai escrever, tá? Leptospirose, tá? Você coloca, o nome da doença é leptospirose, ponto. E depois responde a segunda pergunta. E como ela é causada? Você fala assim, quando há problemas de saneamento. Você pode colocar quando há problemas de saneamento. Aí você pode também colocar o complemento. Tem uma enchente, né? E quando tem enchentes, tá? Quando tem problemas de saneamento e também quando tem enchentes. Tudo bem? Aí você pode, né, dar uma pausa, responder essa questão, depois dar um play para retornar, que a gente vai responder a próxima, a letra D, tá bom? No bairro onde você mora tem saneamento, né? Aqui já foi uma questão que eles colocaram, aproveitando a minha sugestão de questão, né? Eu fiz a A, B, a C, o A, D, né? E a E que eles fizeram. No bairro onde você mora tem saneamento básico? E aí, pessoal? Então, o que você vai observar se tem saneamento? Tem uma coleta seletiva? Não, às vezes, não coleta seletiva, às vezes coleta seletiva trabalha assim tem que separar tudo, tem que separar vidro, tem que separar papel, tem que separar, né? Como países mais desenvolvidos, como o Japão, eles fazem essa coleta seletiva. Opa, desculpa, gente, é minha esposa, né? Que ela foi para consulta. Então, deixa eu só dar uma mensagem que vai. Voltando. Então, no bairro onde você mora, tem saneamento básico? Não sei se essa questão foi que mandei, depois eu vou conferir. Então, coleta seletiva, né, nos países mais desenvolvidos, né, tem essa coleta, né, que as pessoas, só que aqui no nosso país, algumas cidades têm essa coleta, onde a gente pode separar em casa vidros, garrafas e eles vão coletar para fazer uma reciclagem, né? Aqui onde eu moro não tem. Tem só a coleta básica, né? Então, tem saneamento básico na quadra no bairro onde você mora. Tem outra coisa, você pode colocar. Tem um caminhão de lixo passa para sim, né? Aí você pode colocar sim. O caminhão de lixo passa para buscar uma vez por semana. Aí você pergunta para sua mãe e para seu pai que eles vão saber, tá? O dia certinho que passa. Aqui no caso é onde eu moro, passam 3 vezes por semana, né? Segunda, quarta e sexta. Aí você pode colocar outros detalhes também. Deixa eu ver. A rua onde você mora é asfaltada? Tem bueiro? Tudo isso é saneamento básico, tá, gente? Tudo que puder, né? Saneamento básico, onde dá condições de moradia para a pessoa, como é que se diz? Para a pessoa ter uma saúde, não se contaminar com doenças como a proliferação de ratos, de baratas, tudo que for feito pelo governo, pela prefeitura, na sua cidade, se chama saneamento básico. Então você vai ver, né, identificar. Você pode colocar, tem caminhão do lixo, mas não é asfaltado. Tem caminhão do lixo, mas não é asfaltado e não tem bueiro. Então você vai colocar se sim ou se não e explicar direitinho, tudo bem? E observando a imagem, para onde os animais estão indo e por quê? Vamos lá na imagem? Observando a imagem, né? Para onde os animais estão indo? Nós vemos, né, o quê? Tem um tatu, tem uma cobra, tem um macaco e tem uma arara. Eles estão indo para onde? Para a cidade, ou a cidade urbanizada, né? Eles estão tomando essa direção da floresta, né? Da casa deles, que é onde eles realmente vivem, né? Onde eles nasceram, para as cidades. Por que eles estão indo? Porque eles querem sobreviver, estão fugindo, muitas vezes de queimadas. Então você vai colocar que eles estão indo para a cidade, para as cidades, né, urbanizadas,
porque a casa deles está sendo destruída. Tudo bem? Estão ficando sem onde morar. Tudo bem? E vamos lá na 14. As campanhas publicitárias têm como objetivo fazer com que o público compre, adquira ou abrace uma causa. Pensando nisso, observe o cartaz abaixo e responda. Vamos lá. Aqui, não sei como é que foi impresso para vocês, tá? Se chegou muito escuro, muito claro. Mas aqui, pelo menos, quem está vendo o vídeo está tendo a oportunidade de ver, né? Com mais atenção. E quem imprimir em casa vê também um pouco melhor, né? Olha lá. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Nós temos uma ampulheta, né? Que é utilizada aqui para, como se fosse um instrumento mais antigo, né? Que é utilizado às vezes em muitos jogos de tabuleiro para contar um determinado tempo. E ali nós temos o que? Uma árvore na parte de cima e embaixo areia. Que está sendo transformada em areia. Então vamos ler as questões para interpretar essa imagem. A. Qual o objetivo dessa campanha publicitária? Essa publicitária é uma publicidade. Tem gente que trabalha nisso, é uma profissão muito interessante de propaganda. Qual é a intenção dessa propaganda? Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Ela tem toda essa mensagem aqui tem o quê? É um alerta, alertar, informar, né? Então é mais um alerta, né? Alertar as pessoas sobre a destruição das florestas, tá? Alertar as pessoas, a população, alertar a população sobre a destruição das florestas. Então você pode pausar seu vídeo, não é? E colocar a resposta, né? Alertar as pessoas sobre a destruição das florestas, tudo bem? Na B, qual a relação entre a imagem do cartaz e a frase escolhida para a campanha? Qual a relação da imagem e a frase escolhidas? Olha lá, a imagem, como a gente falou antes, né, é uma árvore, né, que está virando pó. E a frase não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Porque a ampulheta, ela conta o que? O tempo. E ali, no caso, eles colocaram a árvore, mas era para estar o que? Areia. E quando ela vai, a areia vai caindo, né? O tempo vai passando, vai ficando o que, né, passou vai ficando no passado, né? Bem literal, né? Então, o que acontece? Ele pede para que as pessoas fiquem alertas, que elas não deixem a Amazônia virar pó, por exemplo. Não deixe, não só a Amazônia, não deixe nossas florestas, as florestas do mundo virarem, né, virar pó. Nosso país é um país assim, tem muita mata, tem muito verde. Lá na Europa, Estados Unidos, né, China também, né, e eles avançaram muito, né, são países mais desenvolvidos porque, né, eles não conseguiram fazer um desenvolvimento sustentável. Eles retiraram muito recurso da natureza e lá são cidades mais quentes, mais poluídas, né? E, e assim que acontece. E a gente tem essa oportunidade de desenvolver nosso país, só que fazer desenvolvimento sustentável, preservando a natureza. Isso que a gente tem que fazer, não é? Mas, né, com relação ao texto, né, também que tem relação, mas com relação à pergunta, qual a relação que entre a imagem do cartaz faz, né, e a frase. Você pode colocar assim, dessa forma, que a gente não pode deixar nossas florestas, né, as florestas virarem pó. E também tem outra relação, que a gente não pode deixar isso para depois, tem que ser agora. Então, você pode elaborar sua resposta, tá? Com essas seguintes afirmações. Que não podemos deixar nossas florestas virarem pó, porque quando queima tem a queimada, né? Vira tudo pó. Depois eles vão fazer o replantio, ou então pegar madeira para fazer móveis, né? E deixam lá do jeito que está. E também para a gente não deixar isso no passado, a gente tem que fazer o quê? Preservar agora, tá bom? Aí você vai reelaborar a sua frase.
C. Retire do texto dois verbos. Verbos, pessoal, são ações. Aquilo que indica o quê? Movimento. Vamos ler então? Não deixe, né? Então, a palavra deixe vem do que? Do verbo deixar. Então, você pode colocar lá, tá? O deixe. Tudo que dê para você conjugar. O que é conjugar, professor? É utilizar as pessoas do pronome reto. É eu, tu, ele, né? No singular e tem no plural, e tem no singular. Eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles ou elas, né? Ele ou ela, eles ou elas. Então, por exemplo, eu deixo, tu deixas, ele deixa. Então, tudo que der, né, para conjugar são os verbos. E eles sempre indicam que você está fazendo alguma coisa, uma ação. Deixar de fazer alguma coisa, né? É o quê? É uma ação. Tudo bem? Então pede que não deixe que as florestas do Brasil. Ó, florestas é um substantivo comum, não é verbo. Brasil é substantivo próprio, é nome de um país, não é verbo. Fiquem. Fiquem já é o outro verbo. Vem do verbo qual? Ficar, né? Eu fico, tu ficas, ele fica. Tudo bem? Ó, do verbo ficar. Então, você vai colocar o quê? Duas palavras. Deixe e fiquem. São os verbos utilizados nessa campanha publicitária. Ali não coube o Mzinho, tá? Mas são três perninhas. Três morrinhos, quer dizer. Então vamos lá para a 15. Nós já estamos finalizando, né? A gente responde a 15, a 16 e finaliza. Só que um pouquinho mais puxado a 16. Vamos lá. Texto 1. Nos últimos anos, o padrão alimentar dos brasileiros passou por mudanças significativas, principalmente pela substituição de alimentos in natura, como as frutas, legumes, verduras, cereais e leguminosas, por alimentos industrializados prontos para o consumo. Com isso, há uma maior ingestão de calorias, principalmente calorias vazias, que não fornecem nenhum tipo de nutriente. E o resultado se vê na balança, com adultos e crianças com sobrepeso e obesidade. É o que está acontecendo muito, ainda mais agora talvez na pandemia. A gente, até lanche das escolas que eu observo vocês levarem para a escola também, tem muito fast food, né? Não tem fruta, é mais o que? Um salgadinho e um refrigerante, quase sempre. Tem alunos que levam isso todos os dias. E isso cobra depois. E já está cobrando muitas pessoas que estão falecendo, infelizmente, de coronavírus. A obesidade é um fator de risco. Com tanto alerta sobre obesidade, Maria resolveu fazer uma dieta. Para isso, precisa tirar esses alimentos que rondam de sua cabeça. Observando esses alimentos que rondam a cabeça de Maria, alguns deles nos lembram figuras geométricas. Então, quais as figuras podem, quais as figuras que podem, ser lembradas vendo um pedaço de pizza e a latinha de refrigerante? Então, nós temos o quê? Aqui a gente não vê latinha, né? Tem um copo de refrigerante, né? Então, quais são e a fatia de pizza? Quais são os formatos que eles lembram, né? É um texto que vai estar um texto, né, sobre alimentação que está fazendo uma pergunta sobre figuras geométricas de matemática. Tem essa associação. Deixa eu só puxar um pouco mais para baixo para não tampar, que às vezes quando eu ativo a setinha, né, eles somem. Olha lá. Ele está perguntando qual é esse formato que lembra o quê e esse formato aqui da fatia lembra o quê. A gente sabe, né, que a fatia de pizza, né, vou desenhar aqui para vocês, ele tem formato triangular, são triângulos. E no caso, o copo lembra o quê? Lembra, né, deixa só pegar direitinho aqui para escrever. Ele lembra o quê? Um cilindro, tem uma volta toda, tudo bem, gente? Então fica fácil para a gente responder. Um é um triângulo e o outro é um cilindro. Cilindro, tá? Uma forma geométrica espacial que tem fundo, tem meio, né? Tem uma profundidade. O triângulo já é diferente. É uma forma mais plana, uma forma que não tem profundidade.
É só o formato triângulo. O que tem profundidade que dá para você pegar. Lembra, forma plana que tá, lembra de uma folha de papel. Forma plana é como se você estivesse desenhando as figuras no papel. E forma espacial, né? É algo que você tem uma profundidade que você pode segurar, que nem um cubo mágico. Um cubo mágico tem que 6 lados. Um quadrado só tem um lado, que é uma forma plana. Tudo bem? Vamos seguir? No texto 2. Aqui vão algumas dicas recomendadas por médicos e nutricionistas para que você se previna contra esse mal e tenha uma vida sempre saudável. Seguir uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras. Respeitar os horários das refeições. Comer de 3 em 3 horas, uma sugestão, né, gente? E não beliscar guloseimas entre um intervalo e outro. Evitar alimentos gordurosos como doces, frituras e refrigerantes, tá? Foi assim, um texto retirado de um site, né, da Fiocruz que trata sobre a saúde e obesidade infantil, tudo bem? Maria recebeu as recomendações acima e, para cumpri-las, um dos seus principais problemas é adotar as refeições leves de 3 em 3 horas. Ela tem dificuldade de comer de 3 em 3 horas. Ela acorda às 8 da manhã, quando faz a primeira refeição. Faz mais uma, a segunda refeição, antes de almoçar. Antes do almoço, ela faz uma segunda refeição. Qual será o horário de almoço de Maria? Então, se ela faz a primeira refeição às 8 horas da manhã, vou colocar aqui para vocês, né? 3 horas depois eles falaram que ela faz mais uma refeição antes de almoçar. Então vamos contar 8, né? 9, 10, 11. 11 horas ela faz uma refeição, que é essa refeição aqui antes do almoço. Então, para ela almoçar, ela vai ter que almoçar o quê? Às 2 da tarde, né? Ó, vamos lá, 11, né? 12, 13, 14. 14 horas, né? Ela almoça, né, às 14 horas. Então, o que acontece? A segunda refeição dela é às 11 horas da manhã, né? Ela poderia o quê? Ela poderia lanchar um pouquinho mais tarde, às 9 da manhã, uma sugestão, né? 9 da manhã e almoçar meio-dia. Seria mais fácil, né? Porque ela não almoçaria, né? Às vezes tem que estudar e meio-dia antes de ir para a escola é o horário que você pode estudar, não é? Então, 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, né? Da noite. Então, para fazer essas refeições, né? De 3 horas, né? E talvez, né? Um leitinho antes de dormir. Então, aqui é uma sugestão de alimentação que eles dão pra gente de 3 em 3 horas. O que acontece às vezes se a gente não tem uma programação. O que acontece pra gente é porque a gente não tem essa programação. Porque a gente engorda facilmente. A gente não come de 3 em 3 horas. Às vezes a gente tá no trabalho, tá na escola, fica difícil, né? Às vezes até a escola consegue, assim, você vai pra escola, tem lanche, almoço, vai pra escola, tem lanche da escola, chega em casa, faz mais um lanche. Dá pra até organizar, mas você tem que acordar um pouco mais cedo, né? E sem falar que também tem a questão das condições financeiras de cada família, que pouquíssimas têm uma refeição só por dia, né? Aqui tem uma, duas refeições. Então, mas assim, a gente tem que pensar assim, uma forma, às vezes quando você faz a primeira refeição, é o lanche da manhã, depois faz um almoço, se você não programar o que você vai comer à tarde, se for saudável, você vai lá na padaria e compra um salgadinho, compra um refrigerante, come uma pizza, né? E essas alimentações mais gordurosas, a gente tem que deixar mais para uma ocasiões, um final de semana, né? E tentar. É difícil, eu sei que é difícil, né? Porque é mais barato comer o que é mais gorduroso, né? E até que a gente gosta mais, mas a gente tem que cuidar, gente. É grave a situação. Você pode perguntar para as pessoas mais velhas as doenças que elas tiveram devido à má alimentação. Questão 16. Leia este recente resultado de uma pesquisa sobre a importância da floresta amazônica. Analise e julgue as afirmações de acordo com as informações do texto. Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos, né, FEBRABAN,
aponta que o brasileiro é um defensor da preservação do meio ambiente. O trabalho entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 11 e 19 de agosto. Para 90% dos entrevistados, a situação da Amazônia, com o aumento recente do desmatamento, é preocupante. Mais da metade, 55%, né, no total sempre é o total de 100%, né, acima de 50% já é um pouco mais da metade, tá, gente? O total absoluto sempre vai ser o 100% das pessoas. Depois a gente vai ter que ter uma luta de porcentagem para que vocês possam ir melhor para o sexto ano. Considera o cenário atual muito preocupante e 60% apontam a floresta amazônica como o ecossistema mais ameaçado do país. Esse percentual é especialmente relevante considerando que 94% dos entrevistados consideram que a preservação da Amazônia é essencial para a identidade nacional. As lideranças indígenas são encaradas positivamente com 73% de aprovação, o maior índice entre os grupos e entidades que melhor defendem a floresta. Em seguida, aparecem os militares com 69%. Mais de 2/3 dos entrevistados são contra a redução das reservas indígenas na região. Já o governo e os madeireiros aparecem empatados como os maiores responsáveis pela alta do desmatamento. Fazendeiros e garimpeiros também são apontados como culpados, pela destruição da floresta. A perda da diversidade é considerada a consequência mais grave do desmatamento. Também foram destacadas as mudanças climáticas e do regime de chuvas no Brasil. Tudo bem? Contexto um pouquinho grande, tá? Mas ele fala sobre a questão não tão grande, né? Mas tem muitos dados, às vezes a gente se perde um pouquinho. Aqui, então vamos responder porque a gente vai poder fazer uma leitura melhor do texto. Assinale as alternativas com a letra V de verdadeiro e F de falso para as falsas, né? A pesquisa mostrou que os brasileiros dão grande importância à preservação do meio ambiente e culpam o governo e madeireiros pelo desmatamento. Corretíssimo. Tudo bem? Porque aqui a pesquisa, para 90% dos entrevistados, a situação é preocupante. Então, eles se preocupam. 90%, né? Desculpa. Um total de 100%, é quase um total absoluto. É como se eu tivesse 10 pessoas na sala de aula, eu perguntasse para 9 dessas pessoas, 9 achasse preocupante e uma às vezes não tivesse opinião formada sobre isso ou não achasse preocupante. Tudo bem? Ou se eu fizesse pegasse 100 pessoas, né? 100 pessoas e 90 pessoas achassem preocupante 10 pessoas tivesse outro tipo de opinião, tudo bem? Então, total sempre o quê? 100% no grupo de pessoas. Vamos lá? Então, na A você vai colocar que é verdadeiro, tá bom? B. É possível afirmar que os militares pouco se importam com a Amazônia? Ele está afirmando, não é uma pergunta, né? Ele está falando que é possível afirmar que os militares pouco se importam com a Amazônia. Os militares pouco se importam com a Amazônia? A gente vê que isso é errado. Tudo bem? É o quê? É falso. Porque a maioria se importa sim, 69%, tá? 69% no total de... Você tem que sempre pensar o quê? 100%. O 100% é o total. 69% não é a maioria. A partir mais, 50 é a metade. A partir de 51 já é o quê? Maior do que mais do que a metade. Então, a questão é falsa. Eles se importam sim. Tudo bem? C. Entre os que mais defendem a Amazônia são os indígenas. Correto, né? A gente vê que o que, né? 73% de aprovação. O maior, né, no caso do grupo dos indígenas, são a maior pessoa que são as maiores, né, que se importam com o desmatamento. Até porque, né, tem uma história. Eu acho que deveria até, né,
ser pouco, esse número ainda está meio baixo, deveria ser bem próximo dos 100%, não é? Porque pelo histórico indígena de viver, né, nas matas, nas florestas, não é? Do seu povo, que da nossa história também, não é nosso povo também, né, gente? Nós também temos antepassados indígenas. Então, 73% é como se fosse a cada 100 pessoas, né, um grupo de 100, como eu falei para vocês, 100%, 73 falasse que se importa. É um número, né, alto, porém nessa situação deveria ser maior. Então, na C, sim, é verdadeiro, tá? Na D, fazendeiros e garimpeiros não são culpados pela destruição da Amazônia. Errado, gente. Os fazendeiros e garimpeiros são os maiores, né? Junto a população, os pesquisados, né, falaram que junto com o governo, eles são os maiores culpados pela destruição da Amazônia. A gente sabe que eles muitas vezes têm muitos crimes que eles retiram naquelas árvores, né? Com contrabandos e quando a pessoa, como a Amazônia é tão grande e às vezes não é tão bem vigiada, às vezes eles são até facilitados, eles compram, né, alguns fiscais, né? Ou então até ameaçam de morte. Tem muita sujeira, gente, é muita coisa, tem muita coisa errada que acontece ali. E ele consegue, né, fazer o quê? Explorar, cortar as árvores e traficar. Então, os fazendeiros são sim culpados. Então, você vai colocar essa questão, tá, como falsa. A letra D é falsa. Na E, nesta pesquisa foi verificado que a maioria dos entrevistados reconhece que é essencial a preservação da Amazônia como identidade nacional do país. Sim, 94% acham que a Amazônia é uma identidade do nosso país. Desculpa. É como assim, uma identidade nacional do nosso país? É como se outras pessoas de outros países vissem assim, Brasil, até nós mesmos, vamos pensar coisas que são marcantes do nosso país para o mundo. A Amazônia é um desses cartões postais. Então, sim, a preservação ela é essencial para a nossa identidade. Se houver uma destruição da Amazônia, né? E não é só deste ano que está sendo destruída. Isso, pessoal, é desde da época da colonização dos indígenas, tá, gente? Então, muitas vezes, às vezes passa no jornal que fala, que a Amazônia está sendo destruída agora e tal. Não, isso é desde a colonização, desde quando os portugueses vieram, está sendo destruído e não está parando. Tem programas de. Mas o que acontece? A gente tem que apoiar mais, a gente tem que ficar mais em cima. E, a diminuição das queimadas também, às vezes é causado por um tempo muito quente, né? Mas os governos, o que vier depois, todos eles, o que veio antes também, tem que se preocupar mais e adotar medidas de preservação, né? Vamos lá, então? Então, 94% dos entrevistados consideram que a preservação da Amazônia é essencial para a identidade nacional. Correto. Então, ali, né, a maioria acha que é sim, essencial. A letra E, verdadeiro. F. Pode-se concluir nesta pesquisa que os madeireiros têm a maior parte de culpa pelo desmatamento na floresta. Então, pode-se concluir que nesta pesquisa os madeireiros têm a maior parte de culpa? Pessoal, se você for responder, né, ali, né, no caso, né, ali, se você for responder sem ler, você vai colocar como verdadeiro. Só que eles não é totalmente verdadeira. Opa, só um momento. Eu deixei pressionado e ele foi fazer uma pesquisa sobre a parte, né, ele entrou no link do site. Então, aqui no texto, ele fala o quê? Que o governo e os madeireiros aparecem empatados com os maiores responsáveis pela alta do desmatamento, né? Então, os madeireiros, embora seja uma verdade que eles também têm uma grande parcela de culpa, né? Eles não têm a maior parcela de culpa, eles estão empatados na pesquisa, né? Nessa pesquisa que foi feita com o governo. Então você vai colocar o F, né? Ali na letra F, você vai colocar a letra F também, que é uma questão falsa.
Eles têm culpa, só que eles dividem culpa na opinião da pesquisa dos pesquisados com o governo, tudo bem? E na questão 17, observe a imagem. Educação ambiental, né? É uma foto, uma foto de uma árvore, uma flor atrás, no fundo. Sabemos que os assuntos do meio ambiente já fazem parte do nosso dia a dia. Com base nos seus conhecimentos e dos assuntos abordados neste caderno de atividades, escreva um parágrafo em defesa da educação ambiental nas escolas. E aqui você vai ter um espaço grandão, né, gigantesco para você escrever uma frase. Pode elaborar com capricho, tá bom, gente? Eu vou ler cada uma delas, sabendo. E sobre o quê? Sobre você vai falar sobre qual a importância de da escola falar sobre a educação do meio ambiente. Qual a importância? Lembre-se, tá? Vou dar uma sugestão para vocês aqui. A importância de trabalhar isso porque vocês estão, né, aprendendo, né, vocês estão nos seus primeiros anos, a escola tem essa função de falar sobre o local onde vocês moram, onde vocês convivem. A gente pode trabalhar isso em português, várias disciplinas. A gente pode trabalhar em geografia, falando sobre as localidades, o local onde você mora, que é perto da escola, o que você observa nesses locais. A gente pode falar em história, sobre a educação ambiental, porque tudo que passou, né, vira história. Como os governos estão tratando, como os governos antigos trataram, será que melhorou, será que piorou? Então, a história também vai trabalhar, a gente vai trabalhar em matemáticas, porque através de pesquisas, a gente faz o que? Números, né? As números, para saber se está piorando, se está melhorando, através dos números. A gente pode trabalhar em artes, fazendo cartazes, né? Fazendo nem tantos cartazes, porque às vezes quando a gente utiliza o ideal, né, da educação ambiental, a gente aprender a utilizar os novos recursos, como a internet celular, né? E deixar de trabalhar tanto com. Tanto isso serve até para nossos professores, quando você chega na sala de aula toda enfeitada, e depois aquele enfeite só dura até o final do ano, depois vai para o lixo. E sem falar que antes de criar aquela decoração, ela foi recorte, tudo, né? Ficou muito bonito, só que também muita coisa ainda foi pro lixo. Então a gente tem que saber trabalhar com outros tipos de, de arte. Por exemplo, chegar em sala de aula, ter pinturas em sala de aula, grafite, né? Fazer o grafites belíssimos, desenhos, né? Às vezes você não precisa recortar uma tabuada e pregar. Eu faço isso porque é o recurso que eu tenho. Mas nesse ano eu aprendi muito que seria mais fácil se na sala de aula tivesse um grafite de uma tabuada já desenhada na parede. Eu não poderia, se todos os anos, né, às vezes fazer uma nova tabuada, imprimir e gastar mais recurso. A escola economizaria também. No início seria mais caro, mas no decorrer dos anos ficaria mais barato, né? Valeria a pena, custo-benefício. Então, o que você vai colocar aqui, tá? Em um parágrafo, você vai ter que fazer uma defesa da educação ambiental nas escolas. Mas você pode falar que poderia ter projetos, teatro, pode ter música, criação de músicas em sala de aula e poderia ser trabalhada em todas as outras disciplinas, tudo bem? Então aqui a gente finaliza o nosso caderno, tá? O sétimo caderno, estamos apenas para finalizar o último caderno, que será o oitavo. Falarei para vocês quando for para buscar. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiver, se você tiver alguma dúvida dessa correção, entre em contato comigo que eu vou ajudá-lo, tudo bem? Utilize a plataforma virtual se você puder, tá bom, gente? Não é algo obrigatório, mas vou colocar outras atividades nesse meio tempo até chegar ao oitavo caderno, tudo bem? Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau.